sugestão dos colegas de vocês, a gente vai dar continuidade ao texto de ontem. O texto de ontem gerou várias discussões interessantes, então a gente vai dar continuidade a ele, né, para a gente fechar. E lembrando que quem não participou da aula de reposição, eu acredito que em breve o professor estará disponibilizando o link da aula, mas eu acredito que vocês têm como acessar na disciplina, né? Aqui pelo Office, o vídeo da nossa aula de reposição. E foi uma aula que, ao meu ver, foi bastante interessante, porque a gente discutiu as cadeias de fast fashion. A gente pode até citar algumas coisas, né, do que a gente trabalhou hoje mais cedo, porque a gente está falando de consumismo, então a gente está dando continuidade a esse texto. Só fazer dois autos aqui para vocês, porque eu já botei as orientações do nosso trabalho final, então depois vocês dão uma olhada, tá tudo explicadinho, e se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem me chamar no WhatsApp aqui, no nosso grupo, que eu falo com vocês, tá bom? Eu vou compartilhar o texto que a gente trabalhou ontem. O texto de amanhã já está lá, que é do professor Henry Axelrad. É um texto também grande, mas um texto com bastante questões. Eu acho que vocês vão gostar. Deixa eu colocar aqui. Nossa, 300 mil coisas abertas. Deixa eu ver se eu deixei pelo menos... Deixa eu cancelar aqui. O texto aberto. Tá, deixa eu só dar uma ampliadinha nele. Bom, o debate de ontem eu achei bastante interessante, fiquei bem feliz que vocês participam, né? Tiveram mais atuação, participaram e tal. Porque, gente, os conteúdos que a gente tem discutido são coisas que falam da nossa vida, né? Então, a gente nos viu enquanto consumidores, né? E como o mercado nos induz a muitas coisas. E engraçado, assim, as coincidências da vida, que ontem a gente falou de um monte de coisa, né? A gente falou do consumo do carro, né? De como essa mudança de padrão, né? Da gente importar modelos que muitas vezes não são adequados para a nossa realidade, né? Que foi o exemplo das SUVs, por conta da realidade das cidades brasileiras, né? Assim, por exemplo, eu vou, né, sempre puxar para a questão de Salvador, que está mais próxima a mim, e alguns de vocês, né, de uma cidade que não foi planejada, então é uma cidade que não comporta esses estilos de carros, né? E aí eu tinha comentado com vocês sobre a mudança de produtos, né? Eu não lembro se foi ontem que eu falei, porque eu falo tanta coisa, né? Nas aulas eu me empolgo. E aí eu estava lendo um texto de uma professora que eu gosto muito, que é lá da Facom, a professora, a Facom é a Faculdade de Comunicação da UFBA, né, que é a professora Malu Fontes, que ela é comentarista da Rádio Metrópole, e ela escreve, né, ela tem uma coluna no Jornal da Metrópole, um jornal que você pode baixar em PDF, né, tipo um jornalzinho e ler. E aí eu baixei o jornal e eu estava lendo, antes de começar a aula, o artigo em que ela fala dessa mudança de produtos e ela alegando, né, o que a gente tinha conversado aqui. Do quanto... Desculpa. Do quanto é absurdo, né? Ela tem... Deixa eu ver se está ainda aberto. Ah, aqui. Deixa eu ver se eu consigo ainda abrir. Eu quero ver tudo, ler tudo, fazer tudo ao mesmo tempo. Espera aí que eu vou pegar aqui. De como os produtos, né? Ela fala, né? De como é que os produtos eles vão mudando a composição. A gente falou do leite, da manteiga, e ela vai dizendo exatamente o que a gente estava conversando aqui na aula, de como os mercados têm uma ideia de colocar a embalagem muito parecida, que é uma forma de confundir o consumidor.
Então, muitas vezes o consumidor... Foi Aldo, não foi que falou que a mãe comprou algum produto errado, né? Tadinha, não foi culpa dela. É porque a indução é proposital. Estou abrindo aqui o artigo que ela escreveu. É proposital, né? E como assim o consumidor ele não é respeitado, né? Ela coloca assim: a indústria alimentícia está se adaptando à lógica dos ossos do boi. Deixa eu ver aqui uma coisa assim que eu acho achei legal, como ela falou assim. Vou ler só um pedaço para vocês que eu achei interessante. Ela botou assim: nos últimos meses, tem se multiplicado nas prateleiras vários. Eu estou lendo, tá? O artigo. Eu não sei se dá para vocês verem, né? Eu estou lendo aqui o artigo para mostrar para vocês. Nos últimos meses, tem se multiplicado nas prateleiras vários produtos estranhos, cujo adjetivo qualificador mais apropriado seria desonestos. Leite que não é leite, manteiga que não é manteiga, óleo que não é óleo, suco de fruta que nem é suco, nem é fruta. Tudo colocado lado a lado dos produtos reais, digamos, e com um preço um pouco abaixo destes. Entre duas aparentes manteigas com embalagens muito parecidas, uma alguns reais mais barata, o consumidor tende a naturalmente a colocar na cesta e no carrinho a de preço mais baixo. Porque, claro, né? Como a gente falou, a gente está num período de recessão. Hoje em dia, muitas vezes, até olhar, escolher pela marca. Desculpa. É um luxo, né? Hoje em dia a gente está procurando o que é mais barato mesmo para levar para casa. Aí ela vai falar, sem saber, está levando para casa e pagando proporcionalmente bem caro por isso. Uma gororoba híbrida, uma invenção que nem é manteiga nem margarina, em cujo rótulo, de modo bem disfarçado, aparece alimento à base de manteiga e creme vegetal com sal. O fenômeno, com as devidas adaptações, está ocorrendo com uma série de produtos, todos com valor nutritivo precário, se é que não se pode chamar de produtos fraudados. Quem lê aquelas letras miúdas, as informações técnicas indecifráveis para leigos e reproduzidas nas embalagens com as mesmas cores das logomarcas. E aí ela vem falando que isso tem uma mudança, né? Com vários produtos, como leite, né? O leite em pó, que eles estão colocando na mesma posição que a gente olha, né? Por exemplo, leite em pó, leite integral, leite desnatado, né? Eles estão colocando esse nome bem pequenininho, tipo composto lácteo. E aí a gente meio que se confunde, porque se você está com pressa no mercado e não olha tanto, ou se você não é aquele cliente que vai, olha as embalagens, olha a composição de tudo, fica difícil. E ela fala que isso está se estendendo para o leite condensado, para o creme de leite, né? E que é como se fossem os restos desse produto, eles, né, tipo assim, o soro do leite está sendo reaproveitado para outras coisas, né? E isso é uma questão, né, que a gente tá se deparando, porque é isso, né? O consumidor ele está sendo lesado, mesmo ele pagando, né? Você precisa consumir e é o engodo, né? É o engodo, né? Aquela loucura que o mundo vai criando novos produtos ruins, e muitas vezes a gente fica meio que sem opção. Porque eu fiquei aqui pensando nisso, assim, tá, e no mercado maior você tem essa opção, né? De ainda ter outros produtos, né? Os produtos que a gente pode dizer reais e esses que são ditos os disfarçados. Boa Mas, tarde. oi, boa tarde, Murilo, seja bem-vindo. Agora, eu pensando em alguns bairros mais pobres, onde aquele cara, o dono do mercadinho, ele ganha, né? Às vezes ele não ganha muito, né? Ele tem aquela vendinha, aquela quitandinha, aquele mercadinho para sobreviver. Ai, gente, desculpa, hoje tá demais. Ele não é nenhum empresário, milionário, nada disso, né? E aí eu fico pensando, será que essas pessoas elas não vão terminar comprando esses tipos de produtos porque a clientela dela, né, vai terminar ficando refém disso? É só uma reflexão, viu, gente? Não tô falando
que é uma verdade, né? Nem o que eu estou certa. É só mesmo uma observação, porque é isso. Da mesma forma que eu me enganei, de que acho que foi a mãe de Aldo que se enganou comprando um produto errado. Eu não sei se estou falando certo, se foi Aldo, se foi o Washington, mas foi um de vocês que falou que a mãe comprou também produto errado. De muitas vezes a gente não se atentar, né? A Eu gente está mesmo. sendo foi sua mãe, né? É isso, lesado. É. E por que a gente não pode culpar a pessoa? Porque eles estão se utilizando dessas ferramentas, né? O marketing ele está sendo igualzinho, né? A embalagem, elas estão sendo produzidas muito parecidas, então isso confunde o cliente. Eu penso que para um cliente que tem mais idade, um idoso, e muitas vezes não consegue ler aquelas letras miudinhas para saber se realmente ele está dizendo ali que a manteiga é manteiga ou que o leite é leite, né? É muito perigoso. E assim, e se tratando de um país que não tem uma legislação muito séria com essa coisa dos alimentos, entendem, gente? Assim, por exemplo, no Brasil, a gente não tem esse controle do açúcar na merenda escolar e na merenda em geral das crianças. Ainda se consome muito alimentos com muito açúcar e alimentos com gordura hidrogenada com as crianças, né? E os índices de obesidade, eles são muito elevados, né? E, na verdade, a criança, nessa fase de crescimento, ela tinha que ter uma alimentação muito mais saudável, né? Eu não estou dizendo que a criança não possa comer uma guloseima, mas eu estou falando que ter um controle maior, porque a gente pode prevenir, né? Doenças futuras, doenças cardíacas, né? Dessas crianças. Então, né? E, sobretudo, a obesidade, né? Que é um fato, assim, né? Isso tem se alastrado pelo mundo, né? E aí, assim, você vê que esse padrão é muito ruim, porque você vê que os americanos eles têm altos índices de obesidade em sua população, né? Com aquela coisa, né? Dos fast foods. Eu não sei se algum de vocês já assistiram, também não estou lembrada do canal. Gente, tá demais, meu Deus do céu. Peraí que eu vou me balançar para ver se eu paro de bocejar. Tem um canal aí eu não sei, né? Dessas TVs a cabos. Antigamente eu assistia, que é assim, né? Geralmente um cara americano que vai. Tem dois programas que eu assistia, né? Que era um americano que ele saía viajando, né? Por várias cidades dos Estados Unidos para ele mostrar como eram as cadeias de fast food, né? Porque a gente aqui no Brasil a gente tem muita referência, né? Da McDonald's e da Burger King, né? E eu nem sei dizer se o Bob's, eu acho que o Bob's é brasileiro, não é nem estrangeiro, mas estou falando assim desse modelo. Então ele ia para um monte de lugar para ver esses lanches. Então vocês ficavam assustados com os tamanhos dos hambúrgueres, né? A quantidade de carne, então, assim, as pessoas se vangloriavam, os donos desses estabelecimentos, né? Que geralmente eram muitas famílias que começaram com essa coisa dessa carne, né? E com aquele molho barbecue e com aquela batata, né? Sabe, um pote de batata, né? E o consumo de muito refrigerante. Eu lembro que quando eu era pequena, assim, eu lembro que me assustei uma vez que eu vi aquele copão, porque teve uma fase no McDonald's que era 500, aí depois subiram para 700 ml, né, de refrigerante, e o Burger King você vai e se serve. E como essa lógica ela foi sendo introduzida e as pessoas foram consumindo, né? Porque, sim, quem gosta fala, nossa, o lanche é muito gostoso, né? Vicia, né? A batatinha tem uma textura X e Y, assim, as pessoas gostam mesmo. E aí, aí nesse programa, o cara viaja, né, para um monte de lugar, e você vê que tem muitas redes muito famosas lá, assim, mas assim, o consumo de alimentos é muito grande para uma pessoa. E um outro é um cara que ele vai tudo que é de porco, sabe? Assim, costelinha de porco, um pernil de porco, o que você imaginar, tudo de porco. E também esses estabelecimentos, né, onde eles vão preparar essa comida, assim, tudo é muito, muito exagerado. E é isso, essa lógica, né, de consumo que ela vai sendo introduzida, que é um padrão de alimentação, né, que
por exemplo, para nós que sempre fomos acostumados ao feijão com arroz, o bife, né, que é sempre uma proteína, né, um bife, pode ser de carne bovina ou de frango, uma saladinha, né? Esses padrões eles foram mudando, né? E isso se reflete, né, nos índices de obesidade, né? E isso ficou muito latente, né? Essa mudança de comportamento em nosso país. Por exemplo, o consumo de refrigerantes, né, que tem bastante açúcar. E na minha época, refrigerante era para tomar no final de semana. Então, essas formas, né, essas mudanças de consumo, elas vão alterando nossa relação com a comida. É uma coisa extremamente importante a gente refletir também sobre isso, porque, assim, a comida é algo que, assim, a comida é algo que dá prazer, a comida é celebração, né? Assim, dificilmente eu conheço alguém que me diga assim, eu não gosto de comer, sabe? Porque a comida ela tem um valor afetivo, né? E se vocês repararem, datas festivas, celebrações, momentos importantes da vida das pessoas, elas têm comida, sempre tem comida, né? Então, é muito difícil, eu conversando com minha nutricionista, ela fala, mexa com tudo, não mexa com a comida das pessoas. Porque você vai mexer com questões culturais, questões afetivas, em que é muito difícil, né, mexer, né, nesse modo de comportamento das pessoas. Vou contar uma coisa pessoal para vocês. Como eu falei para vocês, eu também sou padeira, mas a padeira deu um tempo, porque o IFBA está tomando muito meu tempo e eu não estou conseguindo produzir os pães como eu produzia antes, assim, eu já estava enlouquecendo muito nos clientes em cima, então, como eu trabalho com a fermentação natural, eu não consigo, meus pães levam de 16 a 24 horas, sabe, assim, fermentando, tem pizza que eu faço que leva 48 horas, então, assim, é uma outra relação. Tá, professora, mas por que você está contando isso? Porque a minha família tem uma relação muito forte com o pão. A gente, né, nós da família Monteiro, eu, a gente, né, eu venho por parte de pai, né, minha família é de origem portuguesa e alemã, então tudo na nossa família a gente consumia pão, viu? Tudo, todas as refeições tem que ter pão, que a gente consome, né? O almoço, como uma fatia de pão. E então a gente, se eu vou te dar um presente, eu te dou pão, eu não compro outra coisa, né? E aí, quando eu conto isso para as pessoas, nossa, professora, que resgate bonito e tal, essa relação com o pão. Então, é uma coisa muito forte. E eu lembro que toda a dieta que eu fazia, assim, quando a pessoa fala, mas não pode comer isso, e eu fico muito brava quando as pessoas ficam falando, mas o pão. Aí eu falo, vocês não conhecem o pão de verdade, né? É mexer com algo que é afetivo. Por quê? Porque meu pai tinha falecido, né? Então, meu pai, assim, tudo para ele tinha que ter pão, era pão com azeite, era pão com tudo. Assim, ele sempre falava, tirem tudo, mas não mexa com pão. E meu pai, doente, não podia comer pão, mas porque ele não conseguia deglutir. Então, isso para mim é uma coisa muito marcante. E eu botei na cabeça que eu ia fazer as pessoas comerem pão saudável, porque existia essa possibilidade das pessoas buscarem essa relação com seus antepassados. Então, eu busquei essa minha relação, porque a minha família sempre teve essa coisa de doar pães, de dar de presente pães, e de pão ser algo que respeita o tempo e que as pessoas consomem, é uma tradição familiar. Então, eu busquei isso. Mas eu estou falando essas coisas para mostrar para vocês de como isso está atrelado numa questão familiar, né? E de como os mercados hoje interferiram no alimento. Tá, por quê? Porque hoje em dia o pão é um alimento extremamente consumido. Eu posso dizer que eu andei pesquisando, gente, assim, quase assim, a maioria das populações no mundo consomem pão. E eu estava lendo, né, essa relação com o pão, ela vem desde antes de Cristo. Então, assim, as pessoas celebravam a vida com o vinho e com o pão. Olha que louco, né? E hoje pão é um alimento, assim, que eu vejo um grau de pessoas com intolerância ao glúten e ao trigo, porque eles não são bem trabalhados e porque muitos dos trigos, né, que são consumidos são geneticamente modificados. Então, as pessoas têm desenvolvido muitas alergias, né?
Então, eu estou falando para vocês essas relações, né, que vão se transformando com a lógica do consumo muito rápido, né? Vai uma dica aqui da professora: evitem consumir esses pães que são prontos de saquinho. Se você for comprar um pão, prefira um pão que você vai comprar na padaria, embora muitas padarias já estejam terceirizando essa compra, tá? A figura do padeiro está cada dia mais rara, infelizmente. Mas, assim, só um exemplo de como essa lógica do consumo ela interfere no nosso padrão, na nossa alimentação, que é algo, assim, que é muito, muito importante, né? Porque, assim, porque é o nosso dia a dia, né? É a nossa relação, né, com as pessoas, é a relação com a vida, então a comida tem muito disso. Tá. Como vocês me pediram, então eu vou terminar de trabalhar o texto, e aí a gente vai dando continuidade. Bom, a gente falou aqui do modelo, eu parei aqui, mais ou menos aqui, que eu estou me recordando. Se eu estiver errado, alguém me fala. Bom, então, o modelo de desenvolvimento econômico capitalista industrial, que prega aumentar a disponibilidade de mercadorias, confronta-se com modelos tribais de comunidades, conquistadas e integradas à suposta modernidade. O autor bota aspas conquistadas e integradas, porque a gente até comentou ontem, né? Essa lógica da colonização, essa lógica da ideia de que integra todo mundo. Não integra a gente. Por isso que eu contei essa historinha da relação, né? Eu dei um exemplo dessa relação com o pão, porque são padrões que vão sendo induzidos a nós, né? E aí a gente acaba sendo levado, né? Esses rituais familiares que a gente tem, às vezes a gente vai quebrando porque a lógica do consumo é: bora, pega esse pão da prateleira, vamos embora, é rápido, sabe? Consome rápido, comeu, né? E não tem todo a vida da gente está ficando muito assim. Isso, Murilo. Se você quiser fazer uma intervenção também, fiquem à vontade. É isso, é o imediatismo. E eu fico extremamente. Eu bato muito nessa tecla por ter trabalhado com isso, por pão ter essa representação afetiva, por pão ter me sustentado durante um tempo de minha vida muito importante, muito difícil, por ter me ajudado a entender a vida de outra forma. Assim. Então, isso para mim é muito simbólico. Eu sou uma defensora, assim, sabe? Disso, né? Da panificação artesanal. Então, eu busco isso, falo isso, sabe, para os amigos, assim, a minha paixão. E porque é um alimento extremamente consumido. Então, essa é a minha preocupação. Né? E é engraçado, gente, eu não estou fazendo tanta propaganda do meu pão, estou fazendo a propaganda da alimentação natural. Que todo mundo que come fala: nossa, seu pão é diferente. Quando dou para uma pessoa mais idosa, ela fala: nossa, lembra dos meus antepassados. É isso que ela quer dizer, entende? Assim, porque é outra forma de fazer, tem um outro sabor, né? Um dia desses eu mostro meus fermentos para você. Quer dizer, meu fermento, que eu digo que meu fermento é mulher, que se chama mulé, ó, esperança. O meu fermentinho, então, né, tem todo um sabor, tem toda uma diferença. Então, eu defendo isso mesmo, essa causa. Eu acho importante trazer isso para as pessoas. Bom, aí ele vai dizer: ao mesmo tempo, novos objetos são colocados no mercado com serviços mais sedutores para abrir o apetite consumista dos indivíduos, que nem sempre podem ter acesso a esses objetos serviço e nem necessitam deles. Assim como é possível afirmar que as necessidades não conhecem limites, estão sempre em expansão, são elásticas e, conforme Marx estão em função das categorias sociais de uma comunidade, enquanto os recursos naturais conhecem as fronteiras da esgotabilidade e são inelásticos. Né? Por isso que eu falei para vocês que a gente não pode jogar fora tudo que Marx falou, porque tem coisas que são importantes, né? Então, ele fala isso, e isso é verdade, gente, essa coisa mesmo, porque o capitalismo, ele se reproduz. E ele se reproduz até na exceção, sabe? Até no diferente, ele se reproduz. Né? E ele precisa dessas diferenças para ele criar essa distinção entre sujeitos. Então, ao mesmo tempo que a gente está aí vivendo essa lógica perversa de criação de novos produtos que são desonestos conosco, né? Porque a gente é engabelado, né?
E, ao mesmo tempo, há um crescimento de outros produtos, né? Eu falo, porque, assim, por exemplo, a panificação artesanal, ela não é barata, e várias padarias, no período da pandemia, elas abriram nesse período, né? Deu um boom. Mas os produtos, eles são mais caros. Por quê? Porque é um tipo de processo extremamente artesanal. Então, é custoso, é demorado. Você não consegue entregar em 2 horas, 3 horas um pão. Estou dando só um exemplo, né? Não consegue, né? E se você quiser usar uma farinha especial, uma farinha moída no pilão de pedra, mais caro ainda, porque, né, o trigo ele já está muito caro. Vocês perceberam que o preço do pão ele aumentou muito. Imagine uma farinha especial, né? Só para vocês terem um treco, assim, eu fui olhar uma farinha francesa que eu queria testar, tá, gente? Né? Porque é muito caro, é surreal. O valor da farinha era o quilo, R$ 28. Eu quase tive um treco, obrigada e tal, porque a gente fica curioso, né, para conhecer. Então, existem farinhas nacionais muito boas, mas, assim, é isso, né? Para os mais ricos sempre tem, né? Eles podem pagar, então tem esse processo. Bom, aí o autor vem. No entanto, cabe perguntar até que ponto as necessidades poderão se desenvolver? Qual seria o seu limite? Se é que podem ser delimitadas, será factível estabelecer um patamar aceitável e conveniente de necessidades para cada sociedade em dados momentos? Baseando-se em quais indicadores poderiam estabelecer as categorias de comunidade? Como harmonizar os disponíveis sociais e de necessidades entre diversas comunidades? Como definir o que cada indivíduo precisa? E, no seio das sociedades não igualitárias, como determinar o justo e o necessário para poder atender às necessidades de cada camada social? Quem determinaria? E sobre quais bases concretas os níveis de satisfação? E aí, né, uma continuidade que, na verdade, surgem centenas de incógnitas sem respostas abordadas de forma mais detalhada por Heller, em 85, seguindo a teoria marxista. Gente, assim, essa coisa, né, das necessidades é porque, assim, é claro que é difícil a gente julgar o que é necessário para mim, o que é necessário para você, mas a gente consegue perceber o que nos é imposto. Lembra que eu estou batendo né, do ter e ser, né? A gente é uma sociedade imagética, né? A gente é muito visual e nós seres humanos a gente, né? Embora a ciência tenha contribuído para a nossa separação, né? Para esse distanciamento, para nos tornarmos seres mais individualistas, né? A gente sabe, no fundo, que todo mundo, né? Ninguém quer ficar só. E a força do coletivo ela é muito importante, né? Embora nem sempre o coletivo ele dê respostas para tudo, né? As pessoas que seguem a teoria do liberalismo, elas não pautam, né, a junção de forças no coletivo, assim, elas não acham que essa seria uma resposta para a solução das coisas, né? Mas, enfim, mas eu sou idealista, eu ainda acredito na força do coletivo. E aí, o que acontece? Mas, assim, isso eu e os liberalistas, eles concordam, né? Que muita coisa foi imposta para nós, né? Para nós consumirmos, né? E sem critérios. E essa ânsia por consumir, ela se torna exacerbada, porque as pessoas chegam num limite, sabe? Assim, quando eu falo de consumo, gente, talvez muitos de vocês estejam pensando, pô, professora, você está falando de consumo, né? Como se as pessoas saírem comprando loucamente, mas a gente esquece que a gente consome de outras formas, não só comida, não só roupa, não só bens. A gente consome informação, gente. E a gente cai numa cilada, né? Porque quando a gente consome informação, aí agora é a pergunta para vocês. Vocês não ficam exaustos, não? Ficar o tempo inteiro consumindo Instagram, vendo não sei quantos jornais na internet, e às vezes o jornal nem assim, o jornal que
pode ser acessado, nem sempre é um jornal tão confiável. Mas vocês não se sentem exauridos com o excesso de informação? E, tipo, o dia inteiro, por exemplo, vocês estão aqui numa aula virtual, eu estou descarregando um monte de informação para vocês. Aí depois vocês vão para outra aula. Aí, enfim, vocês têm as vida de vocês, as coisas de vocês, né, que vocês têm que fazer, e ao mesmo tempo você está lá no celular, olhando rede social, ou respondendo WhatsApp, e aí alguém manda uma matéria, acontece alguma coisa, aí você vê no jornal de casa. Vocês não se sentem exauridos? Cansados do excesso de informação? Chega no momento que a gente sente o cansaço. Aí bate aquele cansaço psicológico mesmo, aí a gente acaba não querendo, pelo menos eu, pelo menos, acaba não querendo mais esquecer tudo, entendeu? Parar de ver, de receber todas as informações. Porque assim, é muita coisa durante um dia só. Então a gente fica enlouquecido. É isso, porque assim, essa lógica, gente, é essa ânsia que a lógica capitalista nos cria, tá? Justamente tudo em excesso, é muita informação. Realmente, eu tenho dias que eu não quero ver jornal. Aí eu vou ver um filme, porque assim, é muita informação ruim. Eu até estava reclamando com minha mãe, eu falei, mãe, você liga, você vê só o noticiário de tragédia, pelo amor de Deus. Ela está com mania de ver SBT, gente, aqueles SBT de São Paulo. E eu falo, ai meu Deus, a vida já é tão dura. Não é que a gente se aliene, não, tá? A gente pode consumir várias coisas, mas a gente pode fazer um filtrozinho, sabe? Ver um pouquinho de economia, ver um pouquinho de política, ver fontes confiáveis. Mas eu percebo, gente, se eu ficar em rede social, eu fico mal. Porque é tanta informação e bate, gente, também frustração, viu? Frustração, porque vocês sabem que rede social todo mundo é feliz, todo mundo viaja, todo mundo faz tudo. E a frustração é porque você fica, por que eu não? Ou porque eu não tenho dinheiro para poder fazer tal viagem? Ou porque eu não tenho isso? Ou porque eu não tenho uma vida de comercial de margarina? Entende? Assim, é muita informação. É tudo muito excesso. E vocês não sei se vocês estão percebendo, que, por exemplo, no caso do Instagram, né? Há uma mudança. Antigamente você via muita coisa das pessoas que você seguiu, e agora tem muito conteúdo patrocinado ou recomendado de gente que você nem conhece. E vocês sabem que está associado do que você visita na internet. Então você estava ali, ou então você está conversando, né? Porque vocês sabem que eles têm. Parece que eles nos escutam, né? Você está falando de uma coisa aí. Logo você vai entrar na rede social e tá lá, você falou, por exemplo, um sapato, aí aparece o sapato. Um serviço de saúde, aí aparece uma clínica recomendando tal coisa. É assustador, né? E a gente vai sendo engolido, literalmente, né? Vamos aqui. Eu parei em ela, né? Então, seguindo a teoria marxista, Marx reconhece as necessidades naturais ou vitais indispensáveis para a sobrevivência do homem como espécie, num momento histórico determinado. Aliás, bem semelhante ao atual, em que as classes sociais mais desfavorecidas não contavam e nem contam sequer com o mínimo suficiente para a sobrevivência. Porém, os grandes desníveis sociais e econômicos mundiais impedem o estabelecimento das necessidades vitais das comunidades mais abastadas, que não aceitariam de modo algum diminuir o consumo em prol das sociedades mais pobres. É aquela coisa, né, gente? A gente está falando da segregação, né? E a gente está falando dos extremos. Então, essa lógica é tão perversa que é isso. Tem gente que não tem nem o que consumir, né? Tem gente que vive na linha abaixo da miséria, né? Tipo assim, não recebe o salário mínimo, vive em condições extremamente precárias, né? E tem gente que tem ao extremo, né? E o mais louco é porque
nesse mundo que a gente vive, então, assim, tem pessoas que têm castelos, né? Barcos, né? Iates, enfim, infinidade de coisas, uma conta bitrilionária, jatinho, né? Então, a gente vive nesse mesmo mundo, né? Que é um ser humano, né? Com as necessidades, anseios, mas que, sei lá, eu estava vendo, né, nesses programas de curiosidade que teve um desses sheiks aí, né? Podres de rico, podres de rico também fruto da exploração, né, das populações mais pobres, né? Que no casamento as pessoas receberam um iPhone de ouro com um diamante. Aí você vê o poço da excentricidade, né? E ao mesmo tempo você vê que pessoas não têm saneamento básico, não têm o que comer, não têm esperança, não têm perspectiva de vida. Então a gente vive esses extremos. E se você virar para uma pessoa dessa, né, para ela diminuir o padrão de consumo dela, ela não vai diminuir, ela não quer. É por isso que eu comentei com vocês que eu desconfio dessas filantropias dos multimilionários, né, desses caras mais ricos do mundo. Porque ao mesmo tempo que ele faz doação em dinheiro para falar, olha, o mundo está sendo muito injusto, as pessoas precisam né, consumir, elas precisam sobreviver e tal. Ao mesmo tempo que isso ocorre, gente, esses caras têm poder de influência econômica e política. A gente vivenciou isso nas últimas eleições americanas. A gente vê como esses caras atuam no mundo. Vocês viram agora, há pouco tempo, aquela confusão com a questão do Twitter, se o Elon Musk comprasse o Twitter, entende? Assim, porque essas pessoas extremamente excêntricas, né? Ele achava que o Twitter estava censurando, porque a gente ainda vive, eu acredito, né, que a gente ainda vive dentro dentro de uma lógica de civilidade, né? De ter algumas punições, né? Quando as pessoas se excedem, ter um mínimo de respeito. A gente pode até questionar o que as redes sociais elas têm falado sobre como é que eu posso, censurado, assim, foto nua, sabe, essas coisinhas. Mas eu estou falando assim de influência mesmo, né? De como essas pessoas influenciam, interferem, né? No cotidiano, na política, né? Na vida, né? Quando o Jeff Bezos, né? Que é o dono da Amazon, né? Que as pessoas consomem, que tem uma entrega super rápida, vende de tudo na Amazon, né? Um cara, né? É uma excentricidade ele pegar, botar os amigos, ir no espaço e voltar como se não fosse nada, né? E mostrar como é que eles estão saindo na frente, como o carta privado pode fazer isso, pode oferecer esse tipo de serviço para os muito ricos, né? É uma forma de adotar comportamentos diferentes no mundo. E a gente às vezes nem percebe, sabe? Como as coisas vão sendo impostas. Então, a gente tem que olhar isso com um pouco de desconfiança, não achar que é pura bondade, tá? Porque, assim, essas pessoas ficaram muito ricas e em detrimento de muito trabalho de pessoas pobres, né? Que muitas vezes ganham um salário, né? Por exemplo, a Amazon é podre de rica, mas devem ter profissionais que ganham muito pouco, perto da fortuna que esse cara e os lucros que ele tem. Então, é de se pensar, tá? Vamos aqui. Com o produto social, as necessidades comportam-se em função das características culturais das diversas comunidades em momentos históricos determinados. Nossa sociedade atual demonstra a marcada tendência pelo consumo de objetos, tangíveis ou não, que, junto com satisfazer necessidades primárias e secundárias, conferem outras aparentes qualidades aos indivíduos que os possuem. Nesse sentido, para Silva, em 98, a necessidade de obter objetos produz o consumo generalizado de produtos que são associados ou não a um valor específico. São fundamentais para o bem-estar do indivíduo, para o consumo imediato, cuja compra
é estimulada via publicidade de massa. Eu percebo isso muito com os eletrodomésticos, tá, gente? Assim, é uma coisa que pode facilitar a nossa vida e tal, mas assim, há uma indução, um marketing pesado, pesado, pesado nessas questões. Vamos aqui. Existe um vazio imenso de pesquisa e respostas viáveis nesse campo de inquietações sociais. Parece que as autoridades esquivavam-se dessas questões. Nesse sentido, percebe-se total omissão dos dirigentes mundiais para abordar e acabar com as injustiças de todo tipo. Bom, né? Eles ganham também com isso, com a existência desse modelo. É nisso de pensar séria e profundamente nisso, pois são questões fundamentais que não esperam mais tempo e requerem ser abordadas do ponto de vista da sustentabilidade do planeta e da continuidade da espécie humana. Nessas matérias cruciais, entra-se realmente em um terreno extremamente complicado, sem respostas convincentes nem sustentáveis, por enquanto, sobre os quais não nos aprofundaremos aqui. Contudo, evidências indicam que se torna cada vez mais urgente e fundamental pensar seriamente nesses temas em função de 3 grupos de fatores ou ordens de antecedentes inadiáveis que atuam como causas. Então, a gente pensar, né, na exaustão e deterioração dos recursos naturais utilizados como insumo nos processos de produção capitalista, apresenta-se iminente, percebendo-se uma incipiente preocupação mundial com o problema, né? As desigualdades de oportunidade de acesso ao consumo racional e ao uso de serviços e bens somente contribuem para a reprodução de múltiplas injustiças em países, desenvolvidos em países de terceiro mundo, que hoje a gente falaria países alguns, né, periféricos ou, né, em países em desenvolvimento. O consumo desmedido e instintivo por parte dos economicamente habilitados, a imitação que os restantes setores sociais fazem para obter mercadorias, além das suas reais possibilidades, são determinantes diretos do acúmulo de resíduos urbanos, sem que se tenha uma distinção adequada para eles. E hoje, mais cedo, a gente discutiu, né, sobre a geração, né, quando a gente estava falando da cadeia fast fashion e da produção de resíduos. Porque, assim, você acelera um tipo de consumo, mas você gera diversos outros problemas, né? Onde é que você vai destinar, né, esses resíduos? Eu falei da questão da produção, né, do poliéster, que é um plástico, mas desculpa, eu esqueci de falar de uma coisa que acontece muito nessas redes, que são as sobras de tecido, sobras de material dessa produção. Porque não é só ele produzir o poliéster, mas o que é feito com esse tipo de produto, né? Desse lixo gerado pela moda. Né? Então, porque troca de coleção, e o que não é vendido, né? Não é reaproveitado, é incinerado. Então, assim, é um problema, né? Que tem que ser também enfrentado. Nesse último item, é oportuno salientar que a satisfação das necessidades criadas de forma artificiosa pela propaganda chega a provocar diversos desvios comportamentais, psicossociais na personalidade dos indivíduos, atingindo todas as camadas da sociedade. Nos setores sociais mais favorecidos economicamente, o estresse, as frustrações, os sentimentos de inferioridade e ansiedade e outras patologias são bastante frequentes para a satisfação para a satisfação para a satisfação dos psicólogos. Eu achei perversa essa fala, né? Porque o psicólogo de verdade não vai querer encontrar um paciente deprimido por conta disso. Bom, nas camadas sociais menos favorecidas são comuns as neuroses, a falta de incentivo para a sobrevivência, muitos perdem a autoestima, prostituem-se ou apresentam outros indivíduos de conduta. Um exemplo que a gente pode trazer dessa sociedade de consumo, vejam, vários meninos são aliciados pelo tráfico, mesmo cientes de que eles podem morrer cedo,
porque uma vida violenta, uma vida na ilegalidade, lhe custa muito caro. Mas você está falando de indivíduos que vivem a desesperança, né? Ele imagina, será que um dia eu vou, né? Se eu trabalhar, eu não vou ter uma casa. Se eu trabalhar, eu não vou ter um cordão de couro. Se eu trabalhar, eu não vou ser o cara, né? O chefe da boca. Eu não vou ter aquela importância social dentro do morro ou dentro das favelas, né? Então, elas são facilmente cooptadas. E isso é, sim, um produto da sociedade de consumo, porque elas se sentem mais fortalecidas a partir do momento que elas podem ostentar algo. A roupa cara, a roupa de marca, o tênis caro. Então, assim, isso, eu acho que vocês, né, já devem ter assistido vários filmes que retratam, né, essa coisa do crime, de como aliciam os meninos mais novos. Então, isso é uma verdade, né, que a gente sabe que acontece e, e é triste, né? Eu lembro que quando eu dei aula no estado, um aluno me pergunta assim, que ele no início ele tinha sonho de ser polícia, mas o sonho dele estava mudando, porque ele estava vendo vantagem em ele ser ladrão. Ele falou assim, né? Ai, só que ele falou de um tom debochado, sabe, gente? E na hora eu falei assim, ó, mas para ser tanto polícia quanto para ser ladrão não pode ser burro, tem que estudar. Então, assim, tem que ser estratégico, tem que saber ler o mundo. Então, assim, e eu estava dando uma aula de cartografia. E aí eu falei, então, se ele consegue fazer isso, ele vai ser bem sucedido que ele for. Agora, o tempo de vida aí a gente pode discutir, né? Se ele vai viver muito ou pouco. Porque uma pessoa, né, tá na ilegalidade, é muito mais vulnerável ao sistema. Aí ele ficou assim me olhando, ele pensou que na hora eu fiquei assustada, mas na verdade eu não fiquei assustada, eu fiquei triste, viu, gente? Porque você vê que é algo que é sedutor desses meninos, muito sedutor. Bom, aí aqui, o consumo, na forma desmedida, aliena. Podemos causar estados patológicos em muitos indivíduos em função dos múltiplos fatores. Eu adoro Soja, esse autor. Ele é um geógrafo, ele também faz várias reflexões bem legais. Na sociedade contemporânea, mundializada, integrada aos fluxos globais de informação e de circulação de mercadorias, consumir significa muito mais do que se possa imaginar. O consumo está revestido de um significado bastante amplo e com diversos desdobramentos, principalmente quando os valores intrínsecos da pessoa humana mostram-se conflitivos ou desaparecem, e quando o individualismo acabou com as relações sociais tecidas nas comunidades, inter-relações extremamente importantes para manter a coesão no interior de uma sociedade. Então, gente, é aquela coisa, né? Como eu falei, né? Você já não é mais um coletivo todo, né? Você fica incorporado de individualidades. E outra, como nós, né, vivenciamos esse processo da globalização, então as informações chegam até a nós, né, e tudo se torna homogeneizado. Tanto que hoje a gente falou, né, de manhã das redes fast fashion, mas assim, gente, se a gente pensar de como a cultura da moda ela também vem homogeneizando os padrões de comportamento, é muito sério. Você vê que coisas que nós vestimos, né, você vê aqui, você vê um cara, sei lá, nos Estados Unidos, na Itália, na França, né, com o mesmo tênis. Como é que isso foi, né, homogeneizando em diversas partes do mundo. Agora, quem vai consumir, quem vai poder pagar, isso é discutível, tá? Então, consumir dá maior status, confere lugares superiores na hierarquia social, classifica os indivíduos conforme a qualidade e a quantidade de objetos adquiridos, reafirma personalidades fracas ou patológicas, concede privilégios, insere as pessoas dentro de categorias sociais que são importantes dentro da comunidade em que convive, permite o acesso a instâncias superiores de poder, seja econômico, político, cultural ou de outra natureza, além de outros itens subjetiva e erroneamente considerados atualmente positivos, as quais todo mundo procura se enquadrar para não ser rejeitado ou parecer estranho ao grupo que pertence. Então,
essa coisa de uma sociedade também que está tendo dificuldade de lidar com a frustração. Então, para a gente ser aceito, a gente vai se adequando a esse modelo, né? A gente vai consumindo, então a gente vai consumindo as mesmas coisas. E isso é muito perigoso com os adolescentes, né? Porque eles estão em idade de formação, então todo mundo quer ter o tênis igual, todo mundo quer ter a mochila igual. Assim, eu sou da década de 80, quem foi o adolescente que não queria a mochila da Company? Era um objeto de consumo, assim, ter essa mochila ela muito cara, né? Eu lembro que quando meu pai deu assim a mochila da Company foi como se tipo eu tivesse, meu Deus, sabe? Eu existo e eu consegui ir para a escola de mochila da Company, sabe? Então assim, foi uma daquelas coisas que eu ganhei de Natal, eu e minha irmã. Então era como se eu me sentisse naquele grupo, porque eu não tinha. Eu tinha de outras marcas, eram legais, mas eu queria a da Company. E como essa massificação, então, assim, para quem foi um jovem da década de 80, a Company era a marca, sabe? Todo mundo queria ter essa mochila. E, né, como é que a propaganda, como é que esse processo de aceitação mexe, né, com os jovens. Então, isso é muito. Eu não, a geração de hoje, eu vejo muitas pessoas, muitos os adolescentes querendo tênis Vans, né, que é o do skate, né? Essas meninas nem andam de skate, mas querem o tênis Vans, porque o tênis Vans tem um modelo específico deles, né? Que os meninos querem ter esse tênis na moda, né? Então é isso, né? Quando não tem, causa frustração, né? Porque é um tênis caro, tá, gente? O tênis custa quase R$ 400, então não é nada barato. Vamos aqui. O sucesso individual em nossa sociedade mede-se pelo que se tem, em termos materiais, não pelo que verdadeiramente se é, em termos imateriais. Segundo Silva, despertam necessidades alienígenas e hábitos de consumo urbanos e globalizados, atrelados aos movimentos globais de empresas transnacionais. No que diz respeito ao meio ambiente, a grande maioria dos objetos consumidos é dispensável, comprada sem motivo real. São bens de alta rotatividade, mercadorias fabricadas para durar pouco e serem substituídas imediatamente por outras mais novas, mais perfeitas tecnologicamente. Em muitos casos, são one-way, apresentadas em embalagens também desnecessárias, vultuosas, ainda que cativantes, e sedutoras, que logo se transformarão em lixo para que rapidamente sejam introduzidas no mercado outros objetos mais sofisticados e que tenham incorporação à última palavra em tecnologia. Baudrillard, em 72, destaca que até que ponto pode-se chegar à alienação dos indivíduos pelo consumo, a seguir as modas e autoafirmar-se nelas. Bom, gente, eu não leio francês, né? Mas vamos aqui dar um salto, né? Que a citação de Baudrillard tá, né? A pessoa podia ter traduzido, né? Ajuda a gente. Bom, por meio dessas considerações, o autor destaca que a moda não reflete uma necessidade natural de mudança, e o prazer de trocar de vestuário, de objetos, de carro, passa a ter uma conotação de diferenciação social e de prestígio. O efeito da moda aparece nas sociedades de mobilidade social e estado social ascendente ou descendente, está atrelada a um conjunto de signos distintos. Todas as classes estão sujeitas à mudança e atribuem valor à necessidade da moda, mesmo que participem em maior ou menor grau do imperativo da mobilidade social. Então, é isso. Esses objetos, né, que se tornam mercadorias, eles criam essa sensação na gente, né? Então, assim, eu posso ter, vamos dizer, no bairro, um exemplo, uma televisão de 52 polegadas. Olha, fulano tem dinheiro, viu? A casa dele tem TV, né? Como é de plasma, né? TV de plasma de 52 polegadas. Ele tem aspirador de pó que faz assim, que roda, que suga tudo. Um exemplo, né? Fulano tá todo de roupa nova. Então, essas pequenas, né? E eu tô falando, eu tô dando um exemplo de uma pessoa que não é uma pessoa de classe média ou uma pessoa mais pobre que trabalhe junta, né, para poder ter as coisas. Mas eu estou falando de como esses objetos, né, eles nos diferenciam socialmente, né? Então, assim, quem não pode consumir, quem não pode ter o mesmo, né, fica frustrado. Isso causa uma frustração, né? Tá, professora, mas tem pessoas que
não se importam muito com isso. Ok, né? Tem gente que é meio desapegada, mas a gente está falando de uma sociedade geral que tem isso aí, que acorda e dorme, né? Bombardeado de propaganda. Se é na TV, é propaganda. Se é na rede social, é propaganda. Se é nas rádios, né? Rádio popular, é propaganda. E alguns podcasts, né? Porque alguns podcasts são patrocinados. É propaganda. Então, a gente vive o tempo inteiro assim, tipo, meu Deus, né? É exatamente isso. Tem hora que você fala, não quero ouvir mais nada e tal. E às vezes você termina consumindo porque fica ali tanto no seu ouvido, você às vezes acredita que você realmente tem aquela necessidade, né? De comprar, de consumir. Vamos lá. Aí o autor vai falando, descartar, substituir, trocar, jogar fora, comprar, atualizar-se, estar em sintonia com o atual, modernizar-se, entre outros sinônimos e termos afins, são apelos transformados em ações que satisfazem os anseios mais recônditos da minoria abastada, para a satisfação do empresariado ao ver aumentar o faturamento das vendas. E, ao mesmo tempo, funcionam como convites que frustram e iludem aos menos favorecidos na escala social, provocando ressentimentos, conflitos sociais de todo tipo, inclusive corresponsáveis pelo aumento da delinquência e da violência da própria sociedade contemporânea e congregada em grandes cidades, como mencionados anteriormente. Porque, como eu estava falando, né? Por exemplo, um adolescente que é muito pobre, que ele sabe que vai ser muito difícil ele furar essa pirâmide social. Então, ele se alicia ao tráfico, então ele vai ter o tênis, ele vai ter o cordão de couro, ele vai, né, como eles dizem, eu vou ser alguém, né, perante o restante da minha comunidade, mesmo que o preço disso seja eu viver muito pouco, porque eu posso ser morto a qualquer momento. Então, é uma forma, né, de você aliciar e é mostrar também como é que essa sociedade do desejo, onde tudo é muito rápido e que não é inserido, fica frustrado. E eu estou falando de jovens, né? Pessoas em formação, então que estão começando a se entender no mundo. Isso é muito complicado, né? A gente já foi adolescente, a gente sabe como é isso, né? Bom, voltando aqui, o empresariado capitalista sabe perfeitamente interpretar os anseios do consumo da elite da sociedade e também das classes médias para materializar seus objetivos de reproduzir de maneira ampliada os investimentos, ao mesmo tempo que satisfaz os anseios de consumo de um público cada vez mais exigente. São diversas e muito originais as formas que se valem o empresariado industrial e comercial para inserir seus produtos nos mercados. Somos bombardeados pela propaganda cada vez mais criativa por meio dos distintos tipos de mídia que sensibilizam nossos sentidos como forma de persuadir a compra. Instalam-se modas e tendências para substituir objetos possuídos pelas pessoas, o marketing, as promoções, as ofertas e liquidações são, na prática, artificiosas para desencalhar mercadorias da temporada anterior e, assim, dar espaço ao lançamento de novos produtos com recursos mais avançados e características arrojadas, todas apresentadas em cativantes vitrines e embalagens que enchem os olhos, né? Porque uma vitrine bonita, realmente, ela é tentadora. Mas tem uma coisa também que, eu não sei, aí vai para a turma aí que gosta de futebol, né? Percebam, se você pega um uniforme de um time de futebol da década de 60 ou 70 a 70 e você pega os uniformes, né, atuais, é uma propaganda ambulante, né? Às vezes assim é tanta propaganda que a camisa fica feia, gente. Às vezes a camisa de treino, às vezes até mais bonitinho, que às vezes tem menos interferência visual, né? E é isso, né? Como também essas marcas influenciam nos times, né? Então é muito estranho, gente, é muito esquisito. Eu realmente fico extremamente incomodada. Eu lembro que quando o Flamengo, a Adidas, né, patrocinou o Flamengo, então a camisa do Flamengo ganhou as listras, né? Adidas, eu pensei, poxa, a camisa vai ficar massa e tal, né? Então eles produziram algumas camisas, mas assim, quando começaram a introduzir não a marca da Adidas, mas de outros patrocinadores, foi ficando assim, horrível. Mesma coisa, eu sempre achei a camisa do Fluminense super bonita,
Mas aquela propaganda do Unimed gigante acabava com a camisa, né? A mesma coisa com a, né, camisa do Vitória, né? Um excesso de informação acaba com as camisas dos times, né? E você vê vários segmentos atuando nessas áreas, né? Eu vejo muito a MRV patrocinando alguns times e aí bota na camisa, assim, enfim, ficam horrorosas, né? Alguém quer falar? Deixa eu ver que se tem alguém no Não, chat. eu só abri o áudio. É que os patrocínios, essas camisas, pronto. Você compra sem os patrocínios. Tipo assim, às vezes você consegue comprar sem esse monte, né? Que é horrível mesmo. Mas é para os atletas usarem e aparecer na TV. O do Flamengo, você tem a opção de comprar sem os patrocínios, sem esse monte de patrocínio. Compra só com um pequeno, só com um em cima, e às vezes até dá para até tirar o de cima. Sim, mas é isso, mas assim. A Vitória já estava cobrindo até o escudo já, professor. Porque na Série D é complicado. Né? Não, é isso, eles ficam reféns dessa coisa. Poxa, não falar mais do meu time. Mas é muito triste, entende essa coisa da influência, porque assim, as camisas de futebol, tem tanta camisa que eu acho linda, sabe? Assim, embora não tô. Acho que é o Sampaio Corrêa, que é do Maranhão. Assim. A camisa deles é linda, mas se você começa a botar um monte de propaganda, fica feio, né? E ao mesmo tempo é assim a forma, né? Porque o atleta ele vira uma propaganda ambulante. Eu entendo que empresas esportistas, né, como a Nike, como a Adidas, patrocinem a chuteira, né? Eu até acho os símbolos deles extremamente discretos. Mas quando vocês começam a ter um monte, é banco, é financeira, é não sei o quê, na camisa, gente, assim, é uma coisa surreal. Não é mais como era na década de 80, que o patrocínio ficava ao redor do campo. Agora, além do campo, é na camisa. É a questão dos custos, né? Porque um jogador de futebol, tipo na época de Pelé, esses caras ganhavam, né? Uhum. Comparado ao que é hoje, ganhava mixaria, né? Sim. Então, Eu hoje, o cara sei. ganhar 1 milhão por mês, 2 milhões. E não é qualquer jogadorzinho se destacou um pouquinho é esse valor. Sim, o É passe é absurdo, alto. para você juntar isso aí. Só isso aí mesmo, só com esse monte de marca patrocinando, que senão não consegue. Hoje, bilheteria é só mesmo para dar aquele puxar, né, os patrocinadores, mas a bilheteria, o valor da bilheteria não paga mais nada. Só os custos do estádio. Entendi. É complicado, mudou muito, né, Fran? Sim, mudou, né? Mudou tudo, né? Até o estilo de jogo. Se você pega algumas imagens da TV Cultura, quando o Juca Kfouri ainda era da TV Cultura, você vê o estilo de jogo mais cadenciado, diferente. Hoje é tudo muito rápido, assim, então é bem diferente, até a forma de jogar. Quando a gente começou a ver TV de futebol, o Flamengo tinha a Petrobras, né, que era a Lubrax que patrocinava. Uhum, e aí exatamente. ficou uma eternidade com esse patrocinador. Aí depois veio a lei, né? Aí o Flamengo devia para todo mundo, não pôde continuar com o patrocínio. Aí saiu. E agora, quando você olha para a roupa do Flamengo em campo, é um monte de patrocínio. É nas costas, é na bermuda, acho que é na meia, até a tatuagem dos jogadores tem um patrocíniozinho lá. Pois é. Tá, vamos voltar aqui. Bom, aí ele vai falando. Aos sistemas de crediário para facilitar os pagamentos, aos lançamentos de novos produtos e serviços, o comprador não resiste. Os shopping centers, as franquias, as leasings, as vendas porta a porta, as televendas via computadores, a massificação dos cartões de crédito, o serviço de mala direta, que aliás, é responsável por um novo tipo de lixo, denominado lixo postal. Hoje em dia a gente nem está usando tanto ele, né? Porque hoje em dia, né, lembrando que o texto é de 2001, mas hoje em dia você vai numa loja de departamento, a menina fica enchendo o saco, literalmente, para você fazer o cartão, que antigamente era só o da loja, e hoje o cartão já tem bandeira, né? Visa, Mastercard, enfim, para você consumir em outras lojas, sendo que antigamente,
se você consumisse só o cartão da loja para você parcelar as compras nessas lojas de departamento, você não pagava anuidade. E a partir do momento que o cartão tem bandeira, você paga anuidade. Então, é uma forma também de você induzir o consumo, né? Bom, aí ele vai falando. E tantas outras artimanhas criam nos indivíduos aqueles desejos irresistíveis de comprar, de ter em casa a última novidade que o comércio acaba de oferecer, de se sentirem-se seguros com os objetos que acumularam ou que consomem, como ocorre com os alimentos, caso típico da geração de obesos na sociedade norte-americana. E, evidentemente, faz o empresariado sentir-se feliz, um triunfador ao crescer o faturamento. Tem-se configurado toda uma categorização de consumo e de consumidores, estratificando a produção de bens e os indivíduos que consomem, pois também são diferentes grupos socioeconômicos dentro da sociedade. Essa ordenação para o caso dos países do terceiro mundo, entre eles o Brasil, abrange desde a folgada classe A, abastada, rica, com capacidade para comprar tudo o que se lhe apresente, até as classes E e F, menos favorecidas, miseráveis, de extrema pobreza, sem poder de compra, sequer do mínimo para a sobrevivência, com condições básicas que, na terminologia de Marx, correspondem às necessidades necessárias, né? Porque quando Marx está falando, né, dessas necessidades necessárias, é o que a gente precisa para viver, né? O que, né, de você consumir não é você consumir o que muitas vezes você não tem necessidade, porque o que esse consumo desesperado faz é que a gente comece a comprar coisas que realmente a gente nem precisa. Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu estou tentando lembrar, porque assim, quem gosta de cozinha e essa coisa de utensílios domésticos, a gente fica meio maluca. E aí, toda hora surge uma coisa nova. Mas muitas vezes você já tem determinada que, por exemplo, tem um espremedor de alho, né? Eu tenho aquele espremedor normal de alho. Aí outro dia eu já estava no ônibus, aí tinha um menino já com um negócio desse espremedor redondo. Minha mãe já tem esse espremedor em casa. Você pode também cortar na faca. Você pode, com aquele moedor que você moe pimenta, né? Enfim, várias coisas. Você pode também amassar o alho no mesmo tecido. Mas a gente cede a esses pequenos caprichos, né? E a gente nem percebe. Compra e depois fala, mas por que eu tenho isso aí? 2, 3, né? Assim, a gente vive nessa lógica. E a gente não percebe que quando a gente está agindo dessa forma, a gente só está contribuindo, né, para a geração de mais resíduos. Bom, aí ele vai falando aqui, né? Na faixa intermediária, entre ricos e pobres, situam-se as pujantes classes médias, tentando diariamente ascender e não cair socialmente, empenhadas em assemelhar-se aos mais ricos, com um constante sentimento de medo ante a possibilidade de aumentar o contingente dos pobres. Pela lógica da reprodução capitalista, os apelos ao consumo ordenam-se em função da capacidade econômica exibida pelo indivíduo comprador, sendo as principais atenções voltadas, evidentemente, aos setores mais favorecidos, pois, em última instância, eles são os que dinamizam a economia, adquirindo mercadorias de alto preço, em quantidades consideráveis. São eles que estão renovando seus pertences a cada temporada, os que estão na moda, os que seguem fielmente as tendências do momento e muitas vezes necessitam se afirmar-se ante aos demais. Os setores mais pobres estão inseridos em um circuito inferior da economia, né? Muitas vezes da informalidade. E assim consumirão um mínimo indispensável para a sobrevivência. Eles demandam objetos que prescindem de publicidade, por ter sua comercialização praticamente assegurada entre os menos abastados. Porque assim, né? Você tem que lembrar também que a propaganda, o marketing, ele está voltado para a classe média, que sim, fica nessa ilusão de poder ser inserida, né, nesse sistema. Então, é realmente ela que vai estar bancando todas essas mudanças, né, de comportamento. Porque quem é muito pobre, gente, nem essas coisas vão passar um pouco despercebidas, assim. Vai causar frustração, mas ela já tem consciência que ela não pode consumir, né? Ela não tem meios para consumir. Deixa eu ver aqui.
consumismo e resíduos. Com base na ideia sistêmica aludida inicialmente, para controlar as irregularidades detectadas na ponta de saída, output, de um determinado sistema, a lógica indica voltar a atenção para o que ocorre com os inputs, ou entradas do sistema. Caso contrário, seria quase impossível solucionar os problemas registrados na ponta final, porque o sistema estaria sempre retroalimentando-se. No âmbito do nosso interesse, para gerenciar o relativo aos resíduos sólidos, é mister conhecer o ciclo de vida dos objetos e controlar tudo o que diz respeito ao consumo, para poder, assim, ministrar a questão dos resíduos sólidos. Deste modo, não está sendo factível administrar o que se acontece na fase terminal de um processo. Será preciso observar e tomar medidas cabíveis para regular o que ocorre na outra ponta, na fase inicial, de modo que, tendo-se o controle de uma ponta, a outra será regulada quase que automaticamente, né? De pensar, né? O produto que eu estou gerando, né? Que tipo de resíduos, né? Eu vou produzir. Com a problemática do manejo dos resíduos sólidos, acreditamos ser necessário optar por um procedimento similar. Na realidade, consta-se que a atenção das autoridades ambientais em seus diversos níveis de atuação, bem como a maior parte da comunidade, aparece dirigida, via da regra, para um extremo terminal. O foco de atenção se dirige à disposição final dos resíduos, ao que fazer finalmente com eles e aos métodos e técnicas de tratamento. Isso porque, nas demais etapas percorridas pelo lixo, disposição residencial, coleta pública e transporte, geralmente não se apresentam conflitos importantes em termos gerais. Observa-se que os municípios cumprem relativamente bem as suas funções. A maior preocupação que atinge os municípios e que deve ser urgentemente resolvida resiste no que fazer com a imensa quantidade de resíduos sólidos coletados diariamente nas grandes cidades. E eu acho que eu falei com vocês, né, sobre a produção, né, de muito lixo, de muitas coisas. Então, assim, é uma coisa para se pensar. Vamos aqui. Em nível mundial, a quantidade e a qualidade de medidas alternativas implementadas para o tratamento e acondicionamento dos resíduos sólidos aumentaram significativamente nas últimas décadas, principalmente nos países de primeiro mundo. Isso se deve à primeira legislação cada vez mais exaustiva, seguida a rigor e a consciência da gravidade dos problemas ambientais, que estão universalizando comportamentos mais éticos e condizentes com as necessidades do meio ambiente. Os empreendedores e as municipalidades devem recorrer a métodos de distinção final que cumpram com uma série de requisitos e sejam condizentes com os requerimentos ambientais, com as imposições sociais e as restrições econômicas e as disposições legais, né? E, em nossa opinião, as alternativas apontadas pela tecnologia e aplicadas na atualidade são paliativas, não atacam o cerne do problema. Corresponde à solução do tipo remediativas, substitutivas, todas muito bem intencionadas, direcionadas a diversos tipos de lixo. São boas na concepção e no desenho, eficientes nos objetos e até nos resultados. Igualmente interessante e louvável é a implementação dos programas 5Rs, bem explicitados por Ackermann, de reciclar, reduzir, reutilizar, recuperar e reaproveitar o lixo. Essas iniciativas encontram-se em expansão por todo o mundo e no Brasil, envolvendo setores expressivos da sociedade em programas de caráter mental, social e de cidadania, estimulados e, ultimamente, pela expansão da educação e da consciência ambiental. Mas, gente, assim, existem projetos, no caso de Salvador, né, da coleta de resíduos sólidos, mas o que o autor está falando é assim, que tudo bem, tem uma certa tentativa, mas os modelos de consumo eles não sendo de fato atacados. E hoje, por exemplo, ainda não se incentiva, se você pensa assim, na bioconstrução, no reaproveitamento de materiais, né, de obras, né? As pessoas ainda têm dificuldade de usar material de demolição, né? Ainda é algo que precisa ser introduzido, né, nas pessoas, nas empresas, né, de reaproveitar esses resíduos e, sei lá, produzir, né, junto com a ciência, né, produzir de repente um tijolo mais resistente,
né, um cimento mais legal, enfim, N possibilidades. Em Salvador, né, você, né, existe uma lei, né, eu só não lembro o número da lei, posso até olhar aqui, que você não pode deixar sua caçamba, você fez uma obra e deixar lá os resíduos da sua obra. Então, você tem locais que você pode, ou você paga um carrete e leva nesse local, você leva mesmo os resíduos da sua obra, né, da sua construção, que fica lá no Itegrara. Eles têm um ponto de coleta, e eu acho isso interessante, né, porque esse material vai ter uma destinação. Então, o município tem essa preocupação de dar uma destinação final a esses resíduos, né? E esses resíduos não ficarem jogados no meio da rua, né? Atrapalhando, por exemplo, um passeio, né? Tapando uma boca de lobo, né? Que é importante para o escoamento da água, né? Da chuva. Então, essas questões elas são importantes de serem, né? Refletidas. E quando a gente vê que tem iniciativas positivas, a gente sim tem que fazer algumas ressalvas. Bom, eu vou dar aqui um salto, porque a gente já está caminhando para o fim, senão a gente vai ficar aqui. Bom, aí ele vai falar aqui. Observa-se que a imensa maioria das cidades, inclusive nos países industrializados, enfrenta limitações severas no processo de determinação dos locais de destinação final. Entre elas, citamos algumas elencadas por nós, né, Berrios, como carência de espaços apropriados para a instalação de aterros, a observância e respeito das normas que visam proteger as áreas com atributos naturais a serem preservados, como vegetação, mangues, corpos de água, dunas, relevo, porque é isso, né, gente? Assim, tem gente que dava destinação a esses locais, por exemplo, dos resíduos em áreas de mangue. Isso, né? Uma área de reprodução, né? De várias espécies animais, e você está destinando, né, restos de construção. É muito, muito ruim. Bom, e aí a distância a ser percorrida para desvencilhar do lixo, a inexistência, o alto custo do solo periurbano, oposição das comunidades, implementação das instalações, não implementação de programas de coleta seletiva, estabilidade dos resíduos ante a decomposição, novas e perigosas substâncias residuais, deficiência barra ausência de quadros técnicos profissionais para gerenciar o setor, perene carência de meios econômicos para todas as finalidades, limitações e condicionantes legais variadas, falta de vontade política para administrar o manejo correto e outras anomalias que, felizmente, estão mudando, ainda que não com a velocidade desejada. Então, assim, há uma busca disso, né, gente? Assim, como eu falei, um ponto positivo é que a Prefeitura de Salvador tem dado destinação a esses tipos de resíduos, mas ainda a gente não está no que a gente gostaria, né? No plano perfeito, mas há uma busca. Então, assim, esse texto ele traz como é que essas formas de consumo, de diversas formas, elas se manifestam, né? Como é que o homem começou com essa, né? Que o fato dele estar no mundo, né? Ele é um ser que consome, né? Ele consome para a sua própria sobrevivência, e como a lógica do modo de produção capitalista ele foi introduzindo padrões de consumos que não são necessários para a sua sobrevivência, né? Ele criou a ideia do desejo, né? Ele estratificou os sujeitos, então essa forma de consumir, de ser, né? De ter em vez de ser, né? Ela foi criando essa estratificação entre os sujeitos, né? E querer ser aceito, e querer estar no grupo, e querer ter obter esses objetos, né, que se transformam em mercadorias, né, nos dá uma sensação de prazer no momento da compra, mas muitas vezes de frustração. Frustração porque às vezes vai ter dificuldade para pagar, frustração porque a vida não vai mudar porque você comprou um sapato, uma bolsa nova, uma roupa nova, e frustração porque a nossa existência é maior do que isso, né? Então, a gente fica atrelando a nossa felicidade com um objeto, né? Não é isso que vai nos trazer felicidade. Existem coisas muito mais simples na vida. O fato da gente, né, estar bem consigo,
ter uma família, enfim, né? Cada um encontra uma forma, né? Do que ele entende do que é estar feliz em alguns momentos da vida, né? Que a gente também não tem a ilusão que a pessoa é feliz 24 horas, mas tem momentos felizes na vida. Então, acho que era isso, gente, que eu queria falar. Vocês têm alguma observação, alguma coisa? Turma? Tudo certo, professora. Tá bom. Alguma coisa? Sim? Bom, gente, então, assim, a gente vai encerrar esse texto. Amanhã a gente trabalha com outro texto do professor Henry. E as orientações da atividade já estão lá com tudo certinho. Qualquer coisa vocês podem falar comigo no nosso grupo do WhatsApp. Tá todo mundo no grupo, não tá? Todos estão no grupo? Sei, eu acredito que sim, pô. Não sei. Tá? Ana Clara, Giovanni, Aldo. Temos um grupo Estou. no Eu tô Zap. sim. Ah, então pronto. Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem me chamar lá, tá certo? Eu agradeço a aula de hoje. Qualquer coisa, a gente vai se falando, tá bom, turma? Ok. Até Ficamos amanhã. por Valeu, aqui. Até, gente. Até. Até. Descanso para vocês. Tá. Tchau.